Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre o metaverso e qual seria a intencionalidade por trás da criação dele, né? Então o metaverso, para quem não sabe, foi aquela plataforma que ia criar um ambiente virtual, foi lançado lá em 2021, né, esse programa, e havia uma empolgação muito grande no começo, né? Porque se acreditava que se criaria um novo universo, né, em que todo mundo estaria lá, mas acabou não decolando, né? Então a gente não tem muitas notícias recentes. Eu fui dar uma procurada antes de fazer esse vídeo aqui. Tem uma notícia de 3 meses atrás da revista Exame dizendo da aplicação industrial do metaverso pela BMW, por exemplo, para fazer testes com os carros, e a Amazon, por exemplo, tem usado também essa questão da ambientação virtual, mas nada assim fora do pragmatismo, porque a ideia era realmente criar um universo que todos se envolveriam. Bom, pessoal, tem um livrinho que eu acho muito legal para falar dessa questão do metaverso, porque na verdade o metaverso ele é o cume, né? Ou seja, a última etapa de uma ideia que já existe muito antes, né, do próprio metaverso ser formulado, que é a ideia de zona, né? E quem trabalha com isso é o Queen Slobodian, nesse livro aqui, o Capitalismo Destrutivo, tá? Esse livro aqui ele tem, né, para Kindle aqui ele tem uma capa meio apagada, né? Porque para Kindle você sabe que é preto e branco mesmo, né? Pelo menos o Kindle na versão mais antiga, né? Agora tem o Kindle colorido, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas o que importa aqui entender, pessoal, é essa ideia de zona, né? Porque o metaverso seria o auge dessa ideia de zona. O que é essa ideia de zona? É a ideia de você criar um espaço onde o Estado nacional, o Estado com legislação e com toda a questão social não teria alcance, né? Então esse é o grande objetivo da ideia de zona. E aí o legal desse livro aqui do Queen Slobodian, que é esse escritor que vai explorar essa questão da formação do pensamento dos ANCAPs, por exemplo, né, os anarcocapitalistas, os neoliberais. Ele tem obras que giram nesse sentido, e coloca que essa ideia de zona sempre foi um sonho, né? E a ideia é fragmentar os países em muitas zonas, né? Tem aqui, ele cita algumas pessoas que têm o sonho, né, de multiplicar a quantidade de nações pelo mundo, fragmentar cada vez mais as nações grandes, por exemplo, e ter o sonho aí de até 1000 países, né, 1000 nações pelo mundo, para você ter cada vez mais um Estado fraco e ter o mercado forte, né, as empresas fortes. Então ele vai citar vários exemplos aqui que nasceram com essa ideia, né? Então, por exemplo, o apoio que houve sempre aí a Hong Kong, né, a ideia de você criar uma zona ali que seja completamente livre da interferência do Estado. Só que, assim, ele vai mostrando aqui que mesmo com essa intencionalidade, em alguns lugares, por exemplo, como o próprio Hong Kong ou Singapura, sempre tem ali uma presença do Estado, e até mesmo na questão social, né? Mas ele vai falar de outros exemplos aqui mais radicais. Então, por exemplo, ele cita a Orânia, né, que é um lugar na África do Sul, que já lá perto do fim do apartheid tinha sido construído esse lugar, essa zona, em que você só tem lugar para brancos, né? Os negros não são bem-vindos nesse lugar. E a gente está falando da África do Sul, país que já passou pelo apartheid, né, que foi aquela segregação dos negros. Então, Orânia é um lugar que sobrevive até hoje, né? Uma comunidade branca, né? Só brancos podem participar e os negros não são bem-vindos. E o que é mais interessante é que eu fui entrar em algumas reportagens no YouTube, por exemplo, das pessoas de Orânia falando sobre o seu modo de vida, e tem negros que vão lá elogiar isso, fala que, olha, eu sou negro, mas mesmo assim eu admiro Orânia porque tem o desenvolvimento, né? Então, quer dizer, nem pensa na questão da segregação, para ele não importa, né? Os negros não poderem entrar. Então, tem vários outros exemplos. Tem um, por exemplo, que é Dubai, né? Dubai também tem atualmente muito essa ideia, né, de um lugar que saiu do nada, né? Mas eu vou lá no Instagram, no meu canal lá, o Discreto Ofício, que é onde eu posto mais publicações que tem imagens, né? Eu vou fazer uma publicação sobre o raciocínio do Queen Slobodian sobre Dubai, né? Que não nasceu do nada, né? Tem umas coisas ali que as pessoas não sabem muito, eu vou publicar por lá, porque vale a pena fazer isso. E aí, pessoal, então você tem várias cidades. Então ele coloca que o metaverso ele é seria a última fronteira, né? Porque você cria um universo à parte onde o Estado não vai ter poder e as empresas vão poder ir lá. Você vai poder ter uma exploração, né? Pelo menos poderia, né? Se o metaverso tivesse vingado mesmo, até agora não vingou. E aí você não teria, então, a presença de legislação social nenhuma, e você teria, por exemplo, um lugar à parte aí na sociedade para poder ter a exploração, né? A ideia é essa, né? Criar um lugar, um país virtual
onde você não vai ter essa presença, né, estatal. E é o mesmo raciocínio da ideia, por exemplo, do Bitcoin, né, que é você criar um valor que o Estado não pode interferir, né? Então, é o mesmo sonho, é o mesmo pensamento por trás. Aí você tem sempre essa ideologia neoliberal e anarcocapitalista querendo que o Estado não faça parte dessas situações do mercado, né? Então, pessoal, bem legal esse livro aqui. Ele fala dessa ambição, né, que existe aí num setor da sociedade que é bem radical para o sentido de liberar completamente o mercado de qualquer trava, né? Então, ele coloca isso aqui. Mas em algumas situações houve reações a isso. Então, por exemplo, quando eles quiseram ali na América Central entrar, algumas empresas do Vale do Silício queriam usar, por exemplo, ali a América Central, né? Alguns países ali. E aí o que acontece? A população local ela acabou expulsando, né? Essas ambições, né? Então, por exemplo, eles tentaram ali entrar para criar terras onde você teria o domínio completo aí das Big Techs, né? E o que acontece é que eles não conseguiram, porque as populações locais ali na América Central expulsaram essas iniciativas, né? Eu estou tentando achar aqui para vocês, só para falar exatamente aqui se era El Salvador ou Nicarágua, que ia criar ali, que iam ter, né, uma zona dessas aí das Big Techs, né? Mas aqui está meio difícil de achar agora. Mas enfim, pessoal, essa era a intenção deles, né? Então, naquela região ali da América Central, né, do Istmo, eles queriam criar essa ideia, né, de que teria uma terra para as Big Techs explorarem, né? Mas a população local acabou não deixando. Então, pessoal, é um livro bastante interessante, tá? Esse livro, Capitalismo Destrutivo, que é do Queen Slobodian, tá? Então, essa seria a intenção do metaverso, né? Então, você criar um país nuvem e aí você teria toda a exploração ali livre do Estado, tá? Então é isso, pessoal. Esse é mais um projeto aí dos neoliberais e dos ANCAPs para a sociedade, que por enquanto ainda não vingou, mas o princípio dele ainda existe muito forte quando você pensa em lugares aí que são zonas, né? Então, você pensar até mesmo Liechtenstein na Europa, que é um lugar muito pequeno. Se você pensar, por exemplo, ele até coloca aqui a Flórida, né? Por exemplo, ali coloca Miami, né? Que Miami também faria parte disso, fala de outras localidades pelo mundo. Mas ele dá uma provocada também na China aqui, porque quando ele vai falar de Hong Kong, ele fala que Hong Kong seria a inspiração para que os chineses tivessem criado as zonas econômicas especiais, né? O Deng Xiaoping lá nos anos 70. Então isso aqui é uma provocada que ele dá, porque quando foram criadas as zonas lá nos anos 70, tinha a ideia de você abrir partes do litoral chinês para receber essas empresas estrangeiras e elas explorarem a mão de obra ali, mas sempre teve a questão também de elas transferirem tecnologia para as estatais chinesas, né, para as empresas acopladas com essas empresas estrangeiras que instalariam ali, tá? Então, tem uma crítica que a gente pode fazer o raciocínio dele aqui em relação à China, que o Estado chinês escolheu essa estratégia, né? Não foi uma coisa assim que as empresas chegariam lá, só explorariam a mão de obra e não teria nada em troca para o Estado chinês, né? Então, é uma ponderação que a gente pode fazer. Mas, no geral, pessoal, é um livro muito interessante aí para mostrar esse raciocínio das zonas, né? Então, se deixar na mão desses caras, eles vão querer transformar o mundo numa situação toda fragmentada, Estado nacional com poder nenhum, tá, pessoal? Então, leiam esse livro aqui, tá? É o livro que eu acabei de falar para vocês, tá? O Capitalismo Destrutivo, do Queen Slobodian. É isso, pessoal. Então, até a próxima. Obrigado.